Graça e paz a todos, bom dia, que Deus abençoe seu dia, seu lar, que o Espírito Santo de Deus conceda a você as bênçãos que vêm direto de Deus para a sua vida. Nessa oportunidade, vamos tratar um assunto muito importante sobre um aparelho que não pode parar de bater. Isso mesmo. Sabe qual aparelho estamos falando? O aparelho humano. Esse aparelho se chama o coração. O coração. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9 e o 10 diz assim. Jeremias, capítulo número 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como está seu coração hoje? Glórias a Deus. Tema desse devocional que queremos aqui tratar com você é seguir o seu coração ou seguir o coração de Deus? Como está o seu coração hoje? Diga para mim. Como está seu belo coração? Ele está batendo? Ele está batendo mais rápido do que o normal? Amados, como é importante o nosso coração. Sem ele não andaríamos um centímetro, se ele não batesse. Se ele está bem, continue assim mesmo, cuidando dele. Cuide do seu coração. Você já ouviu uma frase? O que importa é o que o meu coração diz. Você já ouviu essa frase? Eu acho que em algum momento da nossa vida alguém já disse: o que importa é o que o meu coração diz para mim, não é verdade? Você já parou para pensar o que essa frase significa? Pense por um minuto. O que o mundo nos mostra é: se o teu coração te diz passa, vá em frente. É o que o mundo diz. As mídias, os telejornais, os meios de comunicação, sites, redes sociais nos diz: siga o seu coração. Será isto verdade? Leiamos novamente Jeremias 17, apenas o verso 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A palavra aqui perverso pode ser transmitido ou colocado no lugar dessa palavra literal, como se fosse corrupto. É isso mesmo. O hebraico traduz ele como corrupto. Você convidaria uma pessoa corrupta para fazer parte da sua vida? Faria isso? Você colocaria nas mãos do corrupto os seus bens? Sua confiança? Pense por um minuto. O que estamos vendo hoje é uma sociedade onde são pessoas que vivem seguindo o seu coração e indo cada vez mais a desertos e tristezas profundas. Quantas pessoas em depressão, oprimidas, angustiadas, e o que falar de centenas de pessoas que tiram as suas próprias vidas, gastam tudo que têm em remédios antidepressivos e nunca melhoram. Você já parou para pensar nessa situação? O tanto de pessoas que estão acabando com remédios e não conseguem melhorar, não sabem o porquê? Vemos nas mídias pessoas conhecidas serem presas com todo o dinheiro do mundo, se envolvendo em ganância, roubo, burlando lei e muitas e outras normas, e perguntando como que essas pessoas chegam a esse ponto.
Olhe para as redes sociais. Olhe o número de pessoas que são importantes, que a mídia mostra, estão sendo presas. Há pouco tempo uma família aí foi presa, agora um outro cantor que se diz sertanejo está sendo preso. Pessoas milionárias, ricas, mas que têm roubo nas costas, ganância. E perguntamos que ponto isto está chegando e por que chega até esse ponto pessoas assim. Qual o motivo dessas pessoas chegarem a esse ponto? Simples, pelo simples fato de seguirem os seus corações. Provérbios capítulo 30 e o verso 15, olha o que a palavra diz. Olha só essa palavra: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam e a quarta nunca basta. Já pensou para parar a sanguessuga? Se ela encostar na sua pele, ela vai até o final para tentar sugar o máximo de sangue e tentar entrar nos teus tecidos. Ela nunca se basta. A pessoa que segue o seu coração, que acha que o seu coração tem toda a lei, a norma, os princípios, a concordância de sua vida, é como se fosse uma sanguessuga. Quanto mais ela quer, mais ela quer. É por isso que essas pessoas estão em escândalos e mais escândalos, e centenas de pessoas seguem essas pessoas. Na verdade, não estão seguindo essas pessoas, estão seguindo os seus próprios corações, que estão dominando elas através desses princípios, dessas leis que não levam a eles a lugar nenhum. O homem que não conhece a Deus está cada vez mais se degladiando, fazendo coisas terríveis, porque tudo que importa é seguir o seu coração. Um coração corrupto que nunca se farta. Muitos acham que podem guardar em seus corações alguns pecadinhos, guardar lá no fundo algo que ninguém vai perceber, e depois vivem praticando atos abomináveis a Deus. Você acha que pode? Diz pra mim. Eu estou anos seu coração guardando coisas terríveis, alguns pecadinhos, algumas faltas de inocência lá dentro, e acha que não tem problema nenhum? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Lucas capítulo 12 e o versículo 2 diz assim: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que as trevas disserem à luz será ouvido, e o que falares ao coração no gabinete sobre os telhados será apregoado. Então não adianta esconder nada. Deus está olhando o fundo dos nossos corações. Corações rancorosos que maquinam para o mal. Quantos corações que estão maquiando para o mal. O nosso coração é como uma casa. Presta atenção nisso. O nosso coração é como se fosse uma casa. Nelas existem janelas. Quando você esquece uma janela aberta, o que pode entrar nela? Pense. Moscas, insetos, animais, às vezes chuva, poeira. Mas quando estamos cuidando dela, o que nós estamos deixando entrar dentro das janelas? Imagine sua casa. Quando você descuida, deixa a janela aberta, sai. Podem entrar ladrões, animais. Mas quando estamos cuidando, nós deixamos apenas que o ar, a brisa entre, a luz do sol, não é verdade? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A grande pergunta é: por que temos visto tantos cristãos abatidos em nosso meio? Cristãos fracos, cristãos pecando e caindo constantemente. Por que isso? Porque está deixando entrar nas janelas do coração tudo que não deveria entrar. Será que
é sua causa, é a nossa causa, abre uma janela e deixa algo entrar, e aquilo vai minando o seu coração. Mas nessa oportunidade, abra a janela e deixe um trecho da palavra entrar no seu coração. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe nas janelas do seu coração. Alguns abrem seu coração para a palavra, mas outros abrem a janela do seu coração, deixando entrar filmes, músicas e tantas coisas que só trazem desabores. Deixe entrar a mansidão nessa oportunidade. Deixa na janela do seu coração entrar o poder de Deus, a graça. Ao invés de deixar a mornidão, a incredulidade, a raiva e ventos de doutrinas errôneas. Será que é isso que está entrando no seu coração? Comece a cuidar do seu coração. Se você não sabia o porquê o desânimo chega na sua vida, porque você reclama fácil, não consegue alcançar seus objetivos, é porque você deixa nas janelas do seu coração entrar todas as obras da carne possível. Deixe entrar um devocional a Deus, aleluia. Deixe um louvor, um agradecimento, uma palavra de Deus a cada dia entrar nas janelas do seu coração. Preencha ele com a palavra de Deus. Quantos momentos você ora? Quantos minutos você ora por dia? Quanto tempo você pega na palavra de Deus? Você gasta tempo com centenas de coisas, amizades que não levam a lugar nenhum. Cada vez mais você preenche ele com coisas terrestres. Você está tornando o seu coração corrupto. É verdade, corrupto. Corrupto, que vem do hebraico corruptos, significa ato de quebrar em pedaços. Se o seu coração está em pedaços, peça para que Deus venha refazer e montá-lo nesta oportunidade. Quando você vê milhares de pessoas seguindo esses artistas com suas músicas profanas, que lotam estádios, são pessoas que estão com seus corações totalmente corruptos pelo pecado, e estão tornando um altar de sacrifício para o mal. Isso, um altar de sacrifício para o mal. Seus corações são altares, mas para o mal. Seu coração é um altar de sacrifício? Diz para mim, seu coração é um altar de sacrifício? Mas qual sacrifício você tem dado? Para o mal ou para o bem? Cuidado com o que você esconde no seu coração. Quantos que seguem e dizem: ah, não tem problema nenhum, eu apenas estou junto. Eu apenas estou junto. Se sua resposta, seu conceito é este, você está completamente corrupto em seu coração. Romanos capítulo 1 e versículo 2 diz assim: os quais de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte tais atos, não somente os que praticam, mas ainda os que aprovam e defendem os que também assim procedem. Ou seja, não somente os que fazem, mas os que usam seu coração e aplaudem esses tais atos. Você procede assim? Pense bem nisto. Peça para Deus, através do sangue de Cristo nesse momento, limpar o seu coração. Jogue fora essas más atitudes, esses pedacinhos escondidos, e se lave na água da palavra de Deus. Como está o seu coração? Quer mudar de vida? Quer que sua vida seja mudada? Entregue o seu coração a Jesus. Somente Ele pode mudar. Faça isso em diante. Faça como Davi disse no Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, Senhor,
Vê se em mim há um caminho mau e renova minha alma. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É isso que Deus precisa. Como está o seu coração? Está em pedaços? Está se corrompendo? As janelas, comece a fechar as janelas do seu coração para tudo aquilo que não presta e comece a abrir as janelas do seu coração, a janela da palavra, a janela do louvor, a janela da santificação, a janela do agradecimento, a janela do amor, dos frutos do Espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abra as janelas do seu coração, não é verdade? Sim, com certeza. A Bíblia fala em Atos 13, 22. Não é? Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não foi um homem, um profeta, um pregador inspirado, empolgado que falou isso. Não, foi o próprio Deus que disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi não era um homem que andava segundo o seu próprio coração, mas ele vivia segundo o coração de Deus. Aí você vai me dizendo, isso está registrado em Atos 13, 22. O próprio Deus dizendo isso: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Não é segundo o próprio coração dele. E aí você vai me dizer, mas Davi pecou. Tá, e você não peca? É claro que Deus não estava se referindo ao momento que ele pecou. Não. Porque Davi pecou, se arrependeu, pagou o preço, arcou com as consequências que foram terríveis por conta dos seus pecados. Porque Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências vêm. Mas Deus não estava olhando para aquele momento. O momento que Davi falhou, né? É como, por exemplo, um grande atleta, né? Em algum momento ele falha, ele não consegue vencer uma competição, ele erra, né? Mas nem por isso ele deixa de ser um grande atleta, né? Então, Deus estava olhando para quem ele era, não para um momento, um determinado momento. E nós estamos seguindo o coração de Deus ou estamos seguindo os nossos próprios corações? Porque o nosso coração é enganoso, mas o do Senhor não é. Então, avalie as suas atitudes. Como é que eu sei? É fácil. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tá, mas e se a boca fala mentira? Senão que o coração está cheio de engano. Então, uma das formas de detectar se você está seguindo o seu coração ou o seu próprio, ou o coração de Deus, é a sua linguagem. Sobre o que você tem falado. Você tem falado de Jesus ou você tem falado apenas dos seus próprios interesses, né? Isso é um grande indício, né? É uma revelação de como está o seu coração. As palavras revelam como está o seu coração. Então, avalie e pense seriamente em, a partir de agora, não viver mais sobre segundo o seu próprio coração. Porque ele é enganoso, mas o do Senhor não é. Amém? Amém. Uma coisa importante, e isso é uma advertência para nós, nós devemos entender, a esposa falou sobre Davi, né? Nada melhor do que Davi, um exemplo para nossas vidas, mas nós temos também pessoas, não vamos citar aqui nomes, mas quantas pessoas, homens de Deus, sim, homens usados por Deus, que por um momento resolveram seguir seus corações e sua queda foi grande, não é verdade? Sim, com certeza. Porque às vezes um momento de falha traz consequências que vão perdurar por gerações. Que é um exemplo? A guerra entre Israel e os árabes, né? Um pecado de Abraão há mais de 2.000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, né? Isso. E que tem consequências até hoje, e essas consequências vão prosseguir até o dia do Senhor, né? Até o dia do juízo.
Mas Deus é misericordioso, né? Está pronto para abençoar a todo aquele que se arrepende, né? Aquele que confessa e deixa, né? Alcança a misericórdia, né? Vamos estar orando, né? Por essas vidas, nesse devocional. Como está seu coração? Como está o seu coração diante de Deus? Né? Vamos orar. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, avaliando como estão os nossos corações. Ajuda-nos a seguir o Teu coração e não mais os nossos, porque nós já seguimos os nossos corações tantas vezes, já falhamos, tropeçamos, porque realmente nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós fomos enganados pelos nossos sentimentos, pelas nossas convicções, mas ajuda-nos a nos alinhar aos Teus propósitos. E como o Senhor mencionou em Ezequiel 36, dá-nos um coração de carne, remove o coração de pedra que há em nós, porque pedra não é flexível, pedra não recebe tempero, mas a carne sim. A carne pode ser trabalhada, pode ser moldada, dá para fazer muita coisa com a carne. Então, trata os nossos corações para que possam estar alinhados ao Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Certamente, se você abrir seu coração a Deus, Ele vai preencher com seu Espírito Santo e com sua graça. No outro vídeo, minha esposa vai estar louvando ao Senhor, coração amigo. Preste atenção nesse louvor. Preste muita atenção. E no momento que ela estiver louvando, entregue sua vida a Cristo. Você que não tem a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Aceite Ele como Salvador. Preencha com o Espírito Santo e a paz voltará à sua vida. A paz verdadeira. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.